Muito bem, vamos seguir com o Pecuária e Mercado, vamos direto para as cotações e eu começo mostrando para vocês os indicadores, fechamento dos indicadores nesta última segunda-feira, dia 23, lá em São Paulo, indicador da Tagro 316,79, uma alta de 0,15%. Agrobrasil, R$ 321,26, uma alta de 1,08%. Scott Consultoria manteve os R$ 315 e o CPEA também manteve os R$ 314,40. Portanto, o mercado aí oscilando entre 314 até 320 reais, que foi o máximo ali verificado pelo aplicativo AgroBrasil, mas dentro de um intervalo que a gente já vinha vendo esse mercado trabalhar mesmo. Vamos ver no mercado futuro, nesse momento, como estão os negócios. Olhando lá na B3, para junho, R$ 317,35, uma queda de 0,24%. Julho, 324,05, uma queda de 0,6%. Agosto, 329,15, uma queda de 0,5%. Setembro, R$ 332,50, uma queda de 0,48%. Muito bem, e a gente segue com o Pecuária e Mercado e está no ar agora o nosso quadro Demanda em Foco. E para discutir a demanda de exportação, está aqui comigo o Rogério Marim, CEO da Tech Trade. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais dessa dinâmica de exportação, as influências aí do mercado internacional para a nossa carne brasileira e, consequentemente, o que a gente precisa ficar atento no quesito exportação de carne bovina. Seja bem-vindo e você deve ter ouvido aí parte do comentário da Lígia, a preocupação dela com a questão da guerra e principalmente com não com os países em guerra em si, Irã e Israel, mas com o trânsito de navios podendo ser interrompido ali. Como é que vocês estão acompanhando essa situação aí na Tech Trade, Rogério? Conta mais pra gente. Bom dia, Alexander. Bom dia, ouvintes aí do canal. A gente acompanha com alguma preocupação, mas vamos lembrar que preocupação faz parte do nosso dia a dia. A gente está todo dia administrando, o dia inteiro. Nosso trabalho é administrar problemas, né, e resolver problemas. Mas mesmo com esse cenário da guerra, a gente tem uma visão muito positiva, muito otimista do desempenho das exportações brasileiras de carne, que tem evoluído de uma forma impressionante, eu diria, nos últimos anos, né? O Brasil vem conquistando novos mercados, vem fazendo uma evolução muito positiva e necessária na questão da rastreabilidade, né? Esteve ano passado um fato muito importante aí, que é a declaração do Brasil como mercado livre de aftosa sem vacinação, pelo menos a maior parte do país, temos algumas exceções aí no norte do país, mas a maior parte do país, e a gente vê que isso tem um impacto no progresso das exportações brasileiras para mercados mais exigentes e sofisticados. Aí temos esse ano a negociação de Japão, Vietnã, né, outros mercados aí exigentes, né? Bahamas, agora há pouco liberamos também, né? Então, o Brasil vem evoluindo muito, muito bem. O número desse ano é positivo em relação ao número do ano passado, tanto de volume quanto de valor, né? Então, se a gente for ver aí nos últimos, se a gente cumprir as expectativas para 2025, que é um crescimento aí na faixa de uns 12% sobre o ano passado, e levar em conta o crescimento do ano passado sobre o ano anterior, a gente está falando de um crescimento de quase 40% em 2 anos. Isso é para lá de excepcional. E, principalmente, a gente não é um pequeno player que cresceu do 40%, a gente é o maior player que cresceu do 40%. Então, isso reflete, assim, o profissionalismo cada vez maior, né, na produção e exportação de carne do Brasil, né? Isso reflete um posicionamento positivo, eu acho muito importante, das nossas autoridades na questão do desenvolvimento dessa questão da rastreabilidade, da credibilidade, do que recentemente até a gente vem chamando de diplomacia técnica, né? Porque não basta implementar os controles, a gente tem a gente precisa que o mercado inteiro
conheça os nossos controles e dê credibilidade a eles. E isso não é fácil. Então, num fato, na minha opinião, um pouco raro do Brasil, a gente tem uma demonstração na questão aí da exportação de carne bovina, assim como também na carne de aves, de competência governamental, né? Claro que embasada em muita competência empresarial, do empresariado brasileiro, que também força o governo a se mover nessa direção, mas, como eu digo, a equação de produção de proteína que o Brasil tem, tanto a proteína vegetal quanto a proteína animal, é inigualável no mundo. Nós estamos destinados a ser um grande player nesses dois mercados e com tendência de crescimento. Então, apesar dos desafios momentâneos, como a guerra, como já a guerra que já não é mais tão notícia na Ucrânia, né, nossa perspectiva é muito boa. Continuaremos expandindo mercados e e sobrevivendo aos desafios. É um desafio de curto prazo ou imediato, que eu colocaria aqui importante, é a implementação da nova legislação anti-desmatamento na Europa, né? Que é um empecilho a mais, e a gente vê nessa legislação, assim, uma intenção muito grande de dificultar através da dúvida. Eles implementam uma legislação que não explica claramente como se faz para cumpri-la, né? Então a gente tem dúvidas ainda em como cumprir essa legislação, não só em como atingir o que é o que a gente entende, mas tem coisa que a gente não entende bem ainda, e nem eles explicam muito. Então a gente vê assim, uma grande barreira não tarifária nessa legislação. A Europa já foi muito mais importante na exportação brasileira, mas de carnes, mas como o Brasil vem expandindo mercados, a participação da Europa, embora o volume total para a Europa não tenha caído muito, ou não tenha nem caído nos últimos 3 anos, a participação vem caindo bastante porque o Brasil vem crescendo. Então a gente não está tendo na Europa o mesmo crescimento que a gente está tendo em outros mercados. O que é até natural, porque a gente está abrindo novos mercados, né? Só para dar uma ideia de proporção, assim, a China consome mais de 10 vezes o que a gente exporta para, a gente exporta para a China, mais de 10 vezes o que a gente exporta para a Europa, né? Então, a gente tem desafios, sim, mas insisto aqui, o desafio faz parte do dia a dia, faz parte do business as usual, né? Então, o desafio é normal, né? A gente tem desafios, mas a perspectiva é extremamente positiva na nossa visão. Muito bom. Rogério, o que a gente viu nesse primeiro semestre, principalmente, foi um movimento de recordes ou pelo menos compras acima sempre dos mesmos períodos dos anos anteriores, né? Foi passando, cada mês que foi passando, a gente foi vendo aí uma adição importante de compras em relação ao que se comprou no primeiro semestre do ano passado. Como é que você analisa isso? Pode ser uma antecipação de compras e daí a gente pode ter um ritmo menor para o segundo semestre. Não tem motivo para ter antecipação de compras e é sim uma necessidade mundial de consumir a carne brasileira e oportunidade também de consumir a carne brasileira e manteremos essa trajetória de alta das exportações, esse mesmo ritmo para o segundo semestre. Enfim, qual que é o seu entendimento do atual momento das exportações? Nosso entendimento é que o consumo mundial de carne evolui num certo ritmo anual. Ele está muito ligado à evolução da população mundial, né? E também à competitividade, qualidade ou qualificação, vamos colocar, do produto brasileiro. Na medida que mais mercados conhecem a qualificação do produto brasileiro, quer dizer, a gente tem padrão, a gente atende estándares mínimos de qualidade. Conforme a gente vai apresentando o nosso produto para mais mercados, porque assim, a gente, embora tenha visto em mercados importantes aumento de volume em um mesmo mercado, e aí, claro, que está muito clara ou muito importante a situação da China, né? Que, vamos lembrar, entrou com no início da administração Trump, entrou numa guerra tarifária com os Estados Unidos, né? Muitos produtores chineses tentaram, sim, antecipar, ou consumidores chineses, distribuidores, né, chineses, tentaram, sim, antecipar um pouco de compras para se precaver de um menor abastecimento por parte dos Estados Unidos, ou de um abastecimento mais caro, em função de tarifas internas na China, do mercado americano. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, esse produtor recebe um produto de qualidade, com preço bom,
e sem perspectiva de barreiras em relação ao produto brasileiro. Vamos colocar aí importante a participação do Brasil no BRICS, tem aí Brasil e China como dois de seus grandes participantes, né? O BRICS sim vem abrindo portas para o produto brasileiro, né? O canal diplomático aí do BRICS vem ajudando. Quer dizer, a gente está apresentando o nosso produto para mais mercados. E os mercados que já conhecem os produtos, veem o nosso produto com qualidade estável, ou até melhorando, rastreabilidade melhorando e com preço bom. Então, assim, a continuidade dessa perspectiva de alta no segundo semestre, para mim, está muito correlacionada. Vamos lá, o nosso produto atinge a qualidade, ele tem disponibilidade, o produtor é confiável. Então, o que que é um grande fator para o segundo semestre, na minha opinião? Visto que o produto está apresentado a mercados importantes, a gente tem uma participação importante, é o maior produtor mundial. Está muito ligado à questão do dólar, da cotação do dólar. Se a gente continuar com o dólar em estabilidade ou queda, ou continuidade da queda que a gente vem tendo lenta e que a gente vem tendo lentamente nos últimos meses, e eu acredito nessa tendência, eu como não só com o negócio de carne, mas com todos os negócios em mente, com a situação do governo americano, com a decisão do Trump de tornar o produto americano mais competitivo, o que obriga a uma redução do valor, vamos dizer assim, valor relativo do dólar. Quer dizer, para o Trump cumprir o plano dele de produzir mais dentro da América do Norte, ele precisa reduzir o valor do dólar. E isso nos ajuda, entendeu? Nosso produto, com a queda do dólar, se torna mais competitivo, né? E vamos lembrar que todas as moedas do mundo devem se, o dólar, a ideia é que o dólar se enfraqueça em relação a todas as moedas, mas isso colateralmente nos ajuda no Brasil. Então, a gente tem, continuando competitivo em preço, nossa qualidade é cada vez mais conhecida, nossa confiabilidade é cada vez mais demonstrada internacionalmente. O Brasil, apesar de ter vamos dizer assim, um posicionamento um pouco diferente da média internacional hoje em dia, politicamente eu falo, mas esse posicionamento um pouco diferente nos coloca em situação muito boa em mercados como China, como Índia, né? Índia a gente não exporta carne, evidentemente, mas assim, bovina, mas de qualquer jeito. A nossa situação do Brasil é muito boa em relação a esses mercados, politicamente, né? Então, a gente acredita que essa tendência de volumes acima dos volumes do ano passado eh, continua no segundo semestre. A nossa estimativa para o ano é um volume cerca aí de 11 a 12% acima do ano passado, né? E com manutenção relativa do preço médio. Eles não esperam que o preço médio continue caindo. A gente espera que o preço médio se mantenha ao redor do que está agora e quem tenha no ano um volume, no ano total, um volume cerca de 12% acima do ano passado, que é o que nos colocaria naquela posição que eu coloquei anteriormente de crescimento de 40% basicamente em 2 anos, né? 26% ano passado, mais 12 esse ano. Compondo isso, a gente chega aí perto de 40%. E o preço médio internacional na casa ali dos US$ 5.000 a tonelada. 5 mil até assim, dependendo um pouco, alguns mercados a gente deve ter até um pouco mais do que isso, entendeu? Então a gente acredita que não é ainda o recorde, quem chegou lá de 5.700, 5.900, 5.900, 5.700, US$ 5.900 no fim, no finalzinho da pandemia ali, mas vamos lá, era um preço muito artificial, muito inflado, né? Também tinha uma influência muito grande esse preço dos fretes, né? Que hoje estão no nível bem mais baixo que no final da pandemia. Muito bom. Agora, meu caro, quero entender um pouquinho dessas novidades de mercado, né, e quais são as suas expectativas. A gente teve recentemente a visita de uma comitiva japonesa, né, vistoriando os frigoríficos, conhecendo a produção aqui do Brasil. Já dá para considerar o Japão como um mercado certo, na sua opinião? Certo? Nesse país Nada, é nem sempre, né, complicado. Rogério? O Supremo nesse país decide definitivamente, depois Deus decide. Né? Nem o passado, desculpe, nem o passado é certo no Brasil. Depende de quem conta a história. Então, assim, eu sou mais partidário lá do nosso São Tomé, quero ver para crer. Mas tem uma opinião boa em relação à evolução dessa questão específica com o Japão. Quer dizer, o Brasil, a comitiva brasileira esteve no Japão, esteve no Oriente, Vietnã, outros países, né?
E agora, essa contravisita é a evolução natural, quer dizer, a coisa continua andando. Não parou na visita brasileira, na carta de intenção, no documento, no papel. Está andando, e esse seu fluxo natural, né, não é de um dia para o outro que o mercado japonês, conhecido por por seu elevado grau de exigência em tudo que importa, né, ele não vai abrir de um dia para o outro, mas ele está evoluindo, a coisa está andando. Então, assim, na minha opinião, isso mais cedo ou mais tarde vai se concretizar. A gente está trilhando o caminho. Não é um caminho rápido, não é um caminho fácil, mas o estamos trilhando. E isso é importante. Muito bem. Não dá ainda para contar como certo, então, mas enfim, temos a perspectiva, o que seria muito bom, né? Até pelo que compra o Japão e até pelo que paga o Japão, né, Rogério? É importante aí, quando a gente fala em Japão, a gente está falando de produto de alto valor agregado, né? Então, é um mercado muito importante para melhorar nosso preço médio de exportação, né? Mas vamos lembrar que o Brasil já é o maior produtor, o maior exportador, né? Então, não vai ser um aumento enorme de volume, vai ser uma melhora importante na qualidade ou no preço médio do que está sendo vendido. E vamos lembrar o seguinte: quando a gente pode, como diriam os americanos, to brag about it, quando a gente pode levantar a bandeira e mostrar para o mundo, assim, olha, vendemos para o Japão. O Japão compra o nosso produto. E isso já é uma credencial para qualquer mercado, né? Coloca o Brasil na vitrine do mundo, né? Eu diria o seguinte, Alexandre, assim, ó, na vitrine nós já estamos, como dizia um certo governante russo no passado, assim, ó, a quantidade tem a sua qualidade especial, né? Quem faz quantidade é notado, não tem como não notar, né? Não tem como não notar o Brasil. O Brasil é olhado, também é vidraça, também temos que lembrar isso, né? Que, praticamente todos os produtores, todos os países envolvidos no mercado internacional de carne têm inveja do Brasil, né? E eh, tendo oportunidade, vão jogar pedra na nossa vidraça. Quer dizer, quando você está numa posição de destaque, você tem que estar preparado e acostumado em sofrer ataques. E eles virão. Boa. Mais cedo ou mais tarde, alguma união de produtores, algum país, vai jogar pedra na gente. E esse é um dos encargos que se carrega por ser o líder. A gente também é líder nos ataques, é líder na exposição, e temos que estar preparados para isso. Eu quero trazer aqui um paralelo recente da questão da gripe aviária, né? Que, tendo um foco identificado no Brasil, o Brasil reagiu rapidamente, isolou, primeiro o país todo foi isolado, nos dias seguintes aí esse isolamento começou a se restringir para o mercado ou para a área de produção do Rio Grande do Sul. O governo brasileiro demonstrou competência em demonstrar para o mundo que estava tomando as medidas necessárias e que tinha controles efetivos e rapidamente começou a se diminuir esse impacto, né? Porque quando se fala de uma doença na produção, o mundo todo reage, todo consumidor do mundo fica preocupado, né? Mas o Brasil demonstrou competência nisso. Então, continuar investindo em rastreabilidade, controle sanitário, no conhecimento internacional do nosso controle sanitário, da nossa preocupação com qualidade, é importante. E vamos lembrar o seguinte: quando o mundo começou a trancar a produção aviária brasileira, não foi assim uma coisa que todo mundo fez ao mesmo tempo. Por quê? Ou que fez e começou a colocar a gente em banho-maria, não dando resposta mais. O mundo precisa do nosso frango, assim como o mundo precisa da nossa carne bovina. No mercado em que a gente vive hoje, no mundo em que a gente vive hoje, a gente não precisa que a produção de alguma coisa caia 20% para haver falta. A gente vive numa logística tão apertadinha, tão acertadinha, que qualquer queda de 3% na produção impacta no preço do produto no mundo inteiro. E nenhum governo quer aumento de preço para comida, né? Muita gente fala da China, eu viajo para a China há muito tempo e muitos empresários do passado me perguntam: mas a China vai engolir o mundo e não sei o quê, vai acabar com as empresas do mundo inteiro. Eu disse: não, vocês estão olhando pela potência que a China tem na produção e no comércio internacional. Vocês já pensaram no problema que tem o governo chinês de colocar na mesa do chinês 4,5 bilhões de refeições por dia?
Pois é. Porque qualquer um pode não trocar seu carro esse ano, pode não trocar seu celular esse ano, pode ficar 5 anos sem trocar o carro, 10 anos sem trocar o celular, se quiser. Experimenta não comer por 2 dias. É verdade. Então, o alimento é uma questão muito sensível até na estabilidade política dos países. Né? Sabemos que há graus de liberdade variados nos governos do mundo, né? Tem governos mais apertados e menos apertados, mas nenhum governo do mundo passa bem por falta de comida. Isso eu posso garantir. É isso aí. Rogério, meu caro, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando com a nossa audiência. Volte sempre, Rogério. Alexandre, agradeço de novo a oportunidade, estou à disposição e é sempre um prazer participar. Grande abraço para você, até a próxima. Um abraço, até mais, tchau. Muito bem, vamos.